Imaginem um quarto fechado, sobre uma mesa, um pedaço de papel. Está amarrotado, gasto pelo tempo, tem nódoas escuras, marcas de uma origem que já ninguém consegue identificar. Alguém deixou esse papel ali, há muito, mesmo muito tempo. Hoje somos nós que estamos a olhar para ele. Nós não estávamos lá quando foi escrito, não ouvimos as vozes daquela sala, nem vimos o gesto das mãos a riscar essas palavras. E, no entanto, este papel fala connosco, segreda-nos algo sobre o mundo que para nós já não existe. Mas a questão é esta: o que é que realmente ele nos diz? O que é que podemos ter a certeza que ele nos conta? E o que estará calado, para sempre calado, entre uma palavra e outra? É por causa de perguntas como estas que nasce o ofício de quem estuda o passado. Eu sou Armando Olaio e este é mais um Conversas da História. Porque o historiador, digamos as coisas como elas são, não esteve lá, não viu o que aconteceu, não pôde voltar atrás no tempo. Tal como um detetive que chega a uma cena de um crime depois de tudo ter acabado. Também ele só tem diante de si vestígios, restos, pedaços do que ficou. Uns por acaso, outros porque alguém, num dia qualquer, os guardou. Muitos porque alguém quis que ficassem, e quase todos incompletos. A esses vestígios nós chamamos de fontes históricas. Mas uma fonte histórica não é por si só a verdade sobre o passado, não é uma fotografia perfeita daquilo que se passou. É um testemunho, às vezes direto, às vezes indireto. E como qualquer testemunho, pede que se lhe faça perguntas, pede contexto e pede cuidado. E muitas vezes pede também um bocado de desconfiança. Sem fontes não há história. É simples. Se não ficou nada, se não restou nenhum vestígio, o passado fica em silêncio. E não se pode dizer nada com segurança ou com certeza. Mas com as fontes e sem critério, sem perguntas, sem método, então o que se faz? Não é história, é colecionar antiguidades. Ou pior ainda, é repetir propaganda. Por isso há uma ideia que vale a pena guardarem. A história não é o passado. O passado, esse já foi, já acabou e já não volta. A história é outra coisa. É o diálogo rigoroso que o historiador estabelece com as fontes sobre esse passado que já não podemos tocar. Então, o que é, afinal, uma fonte histórica? É qualquer coisa que sobreviveu do passado e que nos pode servir para estudar esse mesmo passado. E isso é muito mais largo do que um papel velho num arquivo, muito mais amplo e mais largo do que um livro. Uma fonte histórica pode ser um tratado de paz assinado num pedaço de pergaminho, aquela pele de animal preparada para se escrever em cima. Pode ser uma fotografia de guerra, pode ser uma canção popular que foi passando de boca em boca, do avô para o neto ao longo das gerações. Pode ser um pedaço de cerâmica encontrado num sítio onde houveram povoações há milhares de anos. E pode ser uma publicação numa rede social sobre uma manifestação que aconteceu ontem. Pode ser um edifício, pode ser uma paisagem onde ainda se vêem marcas do que se fez
anteriormente, pode ser um monumento funerário, pode ser uma roupa, um utensílio, um sinal gravado na pedra. Quer dizer, qualquer vestígio que tenha chegado até nós, que nos pode ajudar a perceber como era a vida antigamente, mas atenção, uma coisa qualquer não é uma fonte só porque é antiga. Não é fonte só porque tem muitos anos. Torna-se uma fonte quando alguém que está a estudar o passado pega nela, a questiona e dela retira informações para responder a uma pergunta sobre aquilo que se passou. Ou seja, é o uso que lhe damos que a transforma em fonte histórica. Para não nos perdermos, costuma-se organizar as fontes em grupos e é só para nos ajudar. Comecemos por uma distinção muito simples, que tem a ver com a proximidade em relação ao acontecimento. Proximidade no tempo ou proximidade com quem o viveu. Perdão. Uma fonte primária é aquela que foi produzida durante o período que estamos a estudar, ou logo a seguir, e que foi feita por alguém que viveu aqueles acontecimentos, ou que foi ator, direto, ou seja, que esteve lá, que participou e que viu com os seus próprios olhos. Isto é uma fonte primária. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Um boletim de voto de 1975, uma entrevista gravada com alguém que combateu na guerra colonial. Uma fonte secundária é diferente, é feita depois, feita por alguém que já não viveu o acontecimento. E é feita a partir das fontes primárias, ou seja, a partir dos vestígios deixados por quem lá esteve. Um exemplo, uma biografia de Dona Maria II escrita no século XX, ou um artigo de investigação sobre a peste negra. Quem escreveu não estava lá em 1348 e estudou aquilo que restou. Depois há as fontes terciárias, são sínteses, resumos, servem apenas para nos orientar. O manual de história do nono ano, por exemplo, a entrada sobre a Revolução Industrial numa enciclopédia comum, são úteis para perceber o panorama geral, para saber por onde começar, mas não servem por si só para provar um facto concreto que não conhecemos. Servem apenas para nos indicarem o caminho. Mas isto é só uma divisão quanto ao tempo. Há outra maneira de nós olharmos para as fontes, pela sua natureza, pelo tipo de vestígio que são. Há as fontes escritas, documentos de administração, cartas, jornais, obras literárias. Há as fontes orais, como testemunhos gravados, tradições que se contam, lendas, entrevistas, história oral. Há fontes materiais ou arqueológicas, edifícios, cerâmicas, ferramentas, ossos, tudo o que ficou no chão e resistiu. E há fontes iconográficas e audiovisuais, pinturas, fotografias, filmes, gravuras e mapas antigos. Mas atenção, eu vou-vos dar um aviso importante. Uma fotografia não é mais verdadeira de contexto. Não é uma janela totalmente aberta para o passado sem filtros. É uma representação. Alguém escolheu aquele ângulo, escolheu o enquadramento e escolheu o momento em que carregou no botão. E escolheu aquilo que ficava dentro e o que ficava fora. Portanto, também ela
tem um autor, uma intenção e um contexto. Também ela pede perguntas. Agora, ter uma fonte nas mãos não chega. É preciso interrogá-la, é preciso pô-la à prova. E é aí que entra a crítica das fontes. Dois grandes momentos. O primeiro chama-se crítica externa. Crítica externa é o exame da fonte enquanto objeto físico ou enquanto documento material. É perguntar, isto é mesmo o que parece? Foi mesmo feito na altura que diz? Chegou inteiro até nós ou foi alterado pelo caminho? Quem o fez? Em que condições? Perguntas sobre a autenticidade, sobre se é genuíno. Eu vou dar um exemplo para que tentem perceber bem. Ora, nos anos 80, uma revista alemã publicou uns supostos diários de Hitler, diários escritos pelo próprio Hitler. Dizia-se, durante meses, jornalistas acreditaram, alguns especialistas também, mas aquilo foi um escândalo a nível mundial. Depois veio a crítica externa. Analisaram a caligrafia, a maneira como as letras estavam escritas, analisaram a química do papel, analisaram as tintas e estudaram o tipo de encadernação. E a conclusão é que chegaram. E descobriram, sem margens para dúvida, que aquilo era uma falsificação. Uma falsificação muito bem feita, mas aquilo era falso. A fonte não era do Hitler e tudo o que se tinha escrito a partir dela desabou. É por isso que a crítica externa existe, para separar o genuíno do que é falso, para não construirmos história sobre um embuste. Depois, se a fonte passa nesse teste, se prova que é autêntica, que foi mesmo feita na altura, que é o que diz ser, então passamos ao segundo momento, que é a crítica interna. A crítica interna é outra coisa. Já não é sobre o papel ou sobre a tinta, é sobre o conteúdo, sobre aquilo que está lá escrito ou representado. E perguntamos, em que acreditava quem escreveu isto? Para quem estava a escrever? Qual era a sua intenção? Queria convencer alguém? Queria pedir alguma coisa? Queria justificar uma ação? O que se sabia realmente sobre os factos que está a relatar? Sabia tudo? Sabia só uma parte? Estava lá? Ou será que ouviu para dizer? E que valores, que ideias do seu tempo estavam a moldar aquilo que nos diz? Outro exemplo. Pero Vaz de Caminha escreve uma carta ao rei de Portugal em 1500, chega ao Brasil e descreve os povos indígenas que ali encontrou. E diz que são gente de boa estadia, gente boa para conviver. Uma descrição simpática. Mas se fizermos só a crítica externa, vemos que a carta é autêntica, que foi mesmo escrita nessa altura. Está tudo bem. Se fizermos uma crítica interna, perguntamos, para quem estava ele a escrever? Ao rei. Qual era o seu objetivo com a carta? Informar o rei sobre a nova terra descoberta. E mais do que informar, convencer o rei de que aquela terra vale a pena, que é útil para o reino. Portanto, a sua descrição não é neutra, não é uma máquina a resistar, é um homem do século XVI a olhar para outros seres humanos com os olhos da sua época e a escrever um relatório
com uma finalidade política. A admiração que ele mostra está moldada por isso. Não significa que mentiu, mas significa que temos de ler com atenção o contexto. Com atenção a quem fala e para quem fala. Até aqui falámos do que as fontes dizem, do que afirmam, do que descrevem. Mas há uma competência ainda mais subtil no ofício do historiador. É saber ler o que as fontes não dizem. Os silêncios, as lacunas, o que ficou por contar, aquilo que ninguém registou. Os arquivos do antigo regime, os documentos das velhas administrações, estão cheios de coisas sobre propriedade, sobre heranças, sobre impostos, sobre quem devia o que a quem. Falam disso sem parar. Agora, falam muito pouco sobre a vida afetiva dos camponeses. Falam um pouco sobre a sexualidade. Falam um pouco sobre os saberes que as mães passavam às filhas. Sobre receitas, sobre remédios caseiros, sobre cantos, sobre gestos do dia a dia, quase nada. Será que isso não existia? É claro que existia. Todos tinham afetos, todos tinham medos, todos tinham saberes. Mas essas coisas não entravam nos livros de contas, não entravam nos registros do poder. Porque quem tinha o poder, naquela altura, não achava que valia a pena registrar a vida íntima de gente comum. Não considerava isso importante para a administração. Ou por vezes nem sequer via essas pessoas como sujeitos com voz que devesse ficar registada. Então, se nós nos ligarmos só aos documentos oficiais, só ao que o poder escreveu, vamos ficar sem metade da vida. Vamos ouvir apenas as vozes de quem sabia escrever, ou de quem mandava. E vamos calar milhares de outras pessoas. Por isso, quando falta uma fonte sobre um grupo social, isso não prova que esse grupo era insignificante. Não prova que não existiu. Prova, muitas vezes, que esse grupo estava à margem da escrita, à margem do registro e à margem do poder. E é por isso que os historiadores de hoje procuram outros caminhos. Recorrem à história oral, aos testemunhos de pessoas ainda vivas. Recorrem à etnografia, que é o estudo dos costumes e práticas das comunidades. Recorrem às fontes materiais, aos objetos, às casas, aos caminhos, para tentar ouvir vozes que os arquivos oficiais calaram, para recuperar pedaços de vidas que ficaram sem papel. Permitam que partilhe algo pessoal, porque estas questões dos silêncios documentais não são, para mim, uma abstração. São uma experiência que vivi. Em 1995, estive no porto do Levito, em Angola, integrado na missão UNAVEM 3. Os capacetes azuis tinham chegado para monitorizar o cessar-fogo, numa altura em que o país se preparava para eleições que, na verdade, nunca trouxeram a paz duradoura que todos esperávamos. Era um tempo de contrastes violentos. De um lado, a presença internacional, os comboios humanitários, os protocolos e os relatórios. Do outro lado, a vida real das pessoas, a memória da guerra, a desconfiança, a esperança que se misturava com o cansaço, a forma como cada um encontrava os seus próprios modos de sobreviver. E ali, no meio daquilo, percebi uma coisa que me marcou para sempre. Os relatórios oficiais que eram escritos sobre a missão, os documentos que depois
ficariam nos arquivos, contavam uma história. Contavam os efetivos, as operações, os números, contavam o que convinha contar. Mas não contavam o essencial. Não contavam o que se passava realmente nas conversas à sombra das árvores. Não contavam o medo nos olhos de uma criança quando um veículo militar passava. Não contavam a forma como as mulheres reconstruíam as comunidades enquanto os homens estavam na guerra. Tudo isso ficava de fora. Eram silêncios. Silêncios que só se podiam ouvir se estivéssemos lá. Silêncios que, de certa forma, ensinaram que a história não se escreve apenas com o que está nos papéis. Escreve-se também com aquilo que se vê, com o que se sente, com o que as pessoas contam, quando ninguém está a resistir. Quando regressei a Portugal, essa experiência nunca mais me abandonou. E quando comecei a trabalhar com a história oral, com memórias, com testemunhos, percebi que estava a fazer aquilo que os arquivos oficiais não fazem. Ouvir as vozes que ficaram de fora, a preencher os silêncios, a dar corpo àquilo que o papel por si só nunca poderia contar. Agora, para pôr isto em prática, para interrogar qualquer fonte, seja um texto, uma fotografia, uma canção ou um caco de barro, podemos usar um pequeno roteiro. 5 perguntas simples. Elas não são mágicas. São apenas um ponto de partida, um hábito, um modo de parar e olhar com atenção. Primeira pergunta. O quê? O que é que esta fonte? O que é esta fonte? Descrevê-la. É um documento? Uma fotografia? Uma gravação? Em que suporte está? Em papel? Em pedra? Em áudio? Qual é o conteúdo explícito? O que está lá à vista, sem interpretações ainda feitas? Segunda. Quem? Quem a produziu? Quem a fez? Quem a encomendou? E para quem se destina? Para um rei? Para um amigo? Para o público em geral? Para ficar secreto? Ou para ser publicado? Terceira pergunta. Quando e onde? Em que data, mais ou menos, foi feita? Em que lugar? Num palácio? Numa aldeia? Num campo de batalha? Situá-la no tempo e no espaço. Quarta. Para quê? Com que intenção foi feita? Qual era o objetivo de quem estava a produzir? Queria informar? Queria acusar? Queria louvar? Queria defender um direito? Queria calar alguém? Que contexto a rodeava na altura em que nasceu? A quinta e a última pergunta. Como? Até que ponto podemos confiar nela? Que enviesamentos tem? Enviesamento quer dizer um ponto de vista, uma maneira própria de ver as coisas, que não é a de toda a gente. O que é que ela omite? O que falta? O que sabemos por outras fontes que confirma ou contradiz o que aqui está? 5 perguntas simples. Mas se as fizermos sempre, já não olhamos para uma fonte como se fosse uma sentença. Olhamos-la como ela é, um vestígio, um testemunho parcial, um pedaço que tem que ser pesado com cuidado. E é aqui que a história se faz. Não é um livro fechado. Não é numa lista de datas decoradas. Faz-se juntando cacos de espelhos partidos. Nenhuma fonte, sozinha, nos dá a imagem inteira do passado.
Nenhuma. Umas dizem isto, outras dizem o contrário. Umas calam uma coisa, outras deixam escapar outra. O trabalho do historiador é escolher quais os cacos que fazem sentido juntos, perceber quais estão em falta e montar uma imagem que seja, ao mesmo tempo, sustentada pelas fontes, ou seja, que tenha provas e consciente das suas limitações, ou seja, que saiba o que não pode afirmar. Quando estudamos o passado, não estamos apenas a recolher coisas antigas, estamos a aprender a julgar provas, a detectar interesses, a perceber que toda a narrativa tem um ponto de vista. Estamos a aprender a ouvir os silêncios, estamos a aprender a duvidar com método e a acreditar com fundamento. E essas, no fundo, são competências do pensamento crítico. Competências que servem para olhar o passado. Sim, mas que servem também para olhar o presente, para olhar uma notícia, para olhar uma fotografia, para olhar o que nos dizem e perguntar: quem o diz? Para quem é que diz? Com que intenção? E o que estará a faltar aqui? Por isso, da próxima vez que tiverem nas mãos um pedaço de papel antigo, ou uma fotografia, ou uma canção, ou uma frase que ouviram, não se limitem só a decorar. Interroguem, escutem também o que não está lá. Porque é aí, nesse gesto de parar e perguntar, que a história começa. Reparem, ali sobre a mesa ainda está aquele pedaço de papel amarrotado. O mesmo que eu falei no início. Já não é um objeto mudo. Já não é só um resto. Porque lhe pusemos perguntas. Porque lhe ouvimos as palavras e também os silêncios. E é através dele, por um instante, que conseguimos ouvir uma respiração de outro tempo. Por hoje, ficamos por aqui. Eu sou o Armando Olaio e esta foi uma conversa da história. Até à próxima.